O meu marido, o homem com quem construí um império do zero, despediu-me em frente a todo o conselho de administração no dia em que lhe disse que o meu cancro tinha regressado. Ele chamou-me de um investimento defeituoso e apontou para minha substituta, a sua amante. Enquanto seguranças me arrastavam para fora do edifício que eu considerava meu, um velho zelador que eu mal tinha notado antes agarrou no meu braço. Ele olhou diretamente nos meus olhos e sussurrou: "Não se preocupe, Sr. Almeida. O jogo só agora começou." Fiquei ali parada no passeio frio, com uma caixa de cartão com os meus pertences nos braços, a ver o carro elegante de Marcos afastar-se com Sofia no banco do passageiro, e as palavras do zelador ecoaram na minha mente, a única faísca de calor num mundo que se tinha tornado gelado. A manhã tinha começado com uma esperança frágil. Segurava o envelope do hospital com os dedos a tremer. O papel fino parecia pesar uma tonelada. O diagnóstico era um murro no estômago. O cancro, que eu pensara ter vencido há 2 anos, tinha voltado, mais agressivo. A primeira pessoa a quem eu queria contar era Marcos. Juntos, tínhamos construído a Almeida Corp a partir de uma pequena startup na nossa garagem. Ele era o rosto da empresa, o negociador carismático. Eu era o cérebro, a estratega que trabalhava nos bastidores, a arquiteta de cada vitória silenciosa. Éramos uma equipa, ou pelo menos era essa a ilusão que eu alimentava. Encontrei-o no seu escritório, o mesmo escritório que eu tinha desenhado, desde a escolha da madeira de carvalho para a mesa até a posição da janela para captar a luz da manhã. Ele estava ao telefone, de costas para a porta, a rir de uma forma íntima e cúmplice que não o ouvia usar comigo há meses. "Sim, querida, o ativo será liquidado hoje, sem complicações." Uma pausa. "Claro que o futuro é nosso. Sempre foi." Quando desligou e se virou, o sorriso desapareceu instantaneamente, substituído por uma máscara de impaciência profissional. "Ana, estou ocupado. A reunião do conselho é daqui a 1 hora. Seja breve." As minhas palavras saíram num sussurro embargado, o envelope na minha mão amassado. Marcos voltou. O cancro. A reação dele não foi a que eu esperava. Não houve um abraço, não houve palavras de conforto, nem sequer uma sombra de preocupação no seu rosto. Em vez disso, a sua expressão endureceu, os seus olhos tornaram-se calculistas, percorrendo-me como se eu fosse uma linha num balanço financeiro. Ele estendeu a mão, não para me segurar, mas para o envelope. "Dê-me isso. Preciso do relatório completo para o departamento de risco e para os advogados." A sua voz era fria, desprovida de qualquer emoção. Ele não estava a perguntar como um marido preocupado, mas como um gestor de crises a avaliar um ativo problemático. A minha mão soltou a minha mala de pele, que caiu ao chão com um baque surdo. Ele nem pestanejou. Abriu o envelope, os seus olhos a percorrerem os termos médicos com uma eficiência assustadora. Senti um arrepio percorrer-me a espinha. Ele levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a cidade que tínhamos conquistado juntos. O relatório médico continuava na sua mão. "Isto complica as coisas. Temos a fusão com a Tecnova a aproximar-se. A última coisa de que precisamos é de instabilidade na liderança ou de qualquer percepção de fraqueza." A palavra fraqueza atingiu-me com a força de uma bofetada. Ele já não me via como a sua esposa, a sua parceira. Eu era um obstáculo, uma variável indesejada na sua equação para o sucesso. A sua falta de empatia foi tão absoluta, tão chocante, que me deixou sem palavras, a lutar por ar numa sala que de repente parecia não ter oxigênio. A reunião do conselho foi um borrão surreal. Sentei-me ao lado de Marcos na enorme mesa de mogno, sentindo-me como um fantasma na minha própria vida.
Ele apresentou os números do trimestre com a sua confiança habitual, o seu charme a preencher a sala e a cativar cada membro. Então, ele chegou ao último ponto da agenda, projetado no ecrã atrás dele. Reestruturação estratégica da liderança. Ele olhou diretamente para mim e, pela primeira vez, vi um brilho de crueldade aberta e triunfante nos seus olhos. Como sabem, a minha esposa, Ana, tem sido a espinha dorsal desta empresa desde a sua fundação. A sua voz era suave, mas carregava um subtexto de aço. No entanto, devido a problemas de saúde recorrentes e a um prognóstico que indica uma capacidade de desempenho decrescente, tornou-se claro que a sua aptidão para desempenhar as suas funções está irrevogavelmente comprometida. O ar ficou pesado na sala. Os membros do conselho, homens e mulheres que eu conhecia há anos, com quem tinha jantado e celebrado vitórias, olhavam para os seus papéis, para os seus ecrãs, para qualquer lado, menos para mim. Ricardo, o membro mais antigo do conselho, um homem que nos conhecia desde a garagem, pigarreou. Marcos, com o devido respeito, a Ana não é apenas uma executiva. Ela é a fundadora. A sua visão... Marcos ergueu uma mão, silenciando com uma calma letal. A sua lealdade pessoal é admirável, Ricardo, mas a nossa primeira lealdade é para com os acionistas e o futuro desta empresa. Não podemos permitir que o sentimentalismo ponha em risco uma fusão de milhares de milhões. Ricardo recuou na sua cadeira, o seu protesto a morrer antes de nascer. Ninguém mais ousou falar. Eram leais a Marcos, o rei, e eu estava a ser sacrificada no altar do progresso. Foi então que a porta da sala de reuniões se abriu silenciosamente. Sofia entrou. Ela era mais nova, vestida com um fato caro que eu sabia que Marcos lhe tinha comprado. Ela não entrou com hesitação, mas com uma confiança que beirava a arrogância, segurando uma pasta de couro elegante. Caminhou com um propósito deliberado e ficou de pé ao lado de Marcos. Ele colocou a mão possessivamente na parte inferior das suas costas, um gesto que gritava a verdade que eu me recusara a ver. Por isso, continuou Marcos, a sua voz ressoando na sala silenciosa, tenho o prazer de anunciar que Sofia Reis assumirá o cargo de diretora de estratégia, com efeito imediato. Ela traz uma nova energia e uma visão clara para o nosso futuro, livre de quaisquer passivos. Ele virou-se para mim, a sua voz baixando para um tom falsamente compassivo que me revirou o estômago. Ana, consideramos a tua contribuição para a empresa um investimento que, infelizmente, se tornou defeituoso. A humilhação queimou-me as bochechas, quente e amarga. Sofia deu um passo em frente e colocou a pasta de couro na mesa à minha frente com um clique suave. Abriu-a. Dentro não havia documentos estratégicos, mas sim os meus papéis de demissão e um acordo de confidencialidade. O seu pacote de indemnização, disse ela. A sua voz era seda envenenada, com um sorriso mínimo a brincar nos seus lábios. Marcos foi muito generoso. 2 seguranças, homens que eu cumprimentava pelo nome todas as manhãs, Jorge e Nuno, aproximaram-se. As suas expressões eram de pedra. Pegaram nos meus braços com uma firmeza profissional, como se eu fosse uma intrusa. Só preciso de ir buscar os meus cadernos ao meu escritório, sussurrei eu, a minha voz a falhar. O trabalho de uma década estava naqueles cadernos. As ordens são para acompanhar diretamente a saída, Sra. Almeida, disse Jorge, evitando meu olhar. Os seus pertences pessoais já foram embalados. A sua mão impediu-me de me levantar em direção ao meu antigo escritório. Levaram-me pela sala, passando pelos rostos impassíveis do conselho. Ao passar por Marcos, ele nem sequer olhou para mim. Os seus olhos estavam fixos em Sofia, a planear o seu futuro.
No átrio principal, os funcionários desviavam o olhar. O silêncio era uma condenação coletiva. Entregaram-me uma pequena caixa de cartão. Dentro, encontrei uma caneca com o logótipo da empresa, uma pequena planta suculenta da minha secretária e uma fotografia emoldurada de mim e de Marcos a rir, tirada nas nossas primeiras férias depois de a empresa ter tido lucro. Uma relíquia de uma vida que já não existia. Os meus cadernos, o meu computador, a minha investigação, tudo confiscado. Eles não me tinham apenas despedido, tinham roubado a minha identidade profissional. Do lado de fora, no passeio frio, o vento de outono cortava o meu blazer. Vi o sedã preto de Marcos afastar-se do lancio. Sofia estava no banco do passageiro. Antes de o carro virar a esquina, ela olhou para trás através do vidro traseiro e, com um movimento quase imperceptível, acenou-me, um pequeno gesto de vitória final. Foi então que um som de algo a cair me assustou. Uma vassoura de cerdas velhas tinha caído no chão perto de mim. O velho zelador, Sr. Valdemar, resmungou algo sobre as suas mãos desajeitadas e inclinou-se lentamente para a apanhar. Ao endireitar-se, ele tropeçou ligeiramente, esbarrando em mim. A sua mão, enrugada e forte, pressionou algo pequeno, frio e metálico na palma da minha mão, fechando os meus dedos sobre o objeto. "Deixou cair isto, senhora", murmurou ele, a sua voz baixa e rouca. Olhei para minha mão. Era uma chave de latão antiga e ornamentada, do tipo que já não se vê. Não era minha. Quando levantei o olhar, os seus olhos, que eu sempre pensara serem turvos e desinteressados, estavam surpreendentemente claros e penetrantes. Ele inclinou-se um pouco mais perto, o cheiro a lixívia e a pó a encher o ar à minha volta. "Não se preocupe, senhora Almeida", sussurrou ele, a sua voz urgente. "O jogo só agora começou." Ele fez uma pausa, os seus olhos a percorrerem o edifício atrás de mim. A sala 3B, no arquivo do subsolo. "A verdadeira espinha dorsal nunca se parte, apenas se esconde." Antes que eu pudesse processar as suas palavras, ele já se tinha afastado, continuando a varrer as folhas secas com um ritmo metódico, como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali, o vento a chicotear o meu cabelo, segurando uma caixa de recordações inúteis numa mão e uma chave misteriosa na outra. A chave parecia pesar mais do que todo o império que eu tinha acabado de perder. Era uma promessa, uma arma, um começo. E pela primeira vez naquele dia terrível, não senti o frio. Senti o fogo a acender-se. Arrastada pelo corredor que eu própria tinha mandado alcatifar com um tapete de lã cinzenta importado da Nova Zelândia, passei por secretárias de pessoas que tinha entrevistado e contratado pessoalmente. Vi o ecrã de David, o nosso analista de dados júnior, a exibir o algoritmo de projeção de mercado que eu tinha desenvolvido durante um fim de semana inteiro. Ninguém levantou a cabeça. Nem mesmo a Marta da contabilidade, a quem eu tinha dado uma licença prolongada paga quando a sua mãe adoeceu. O silêncio era uma chapa de aço, prensando o ar para fora da sala, um testemunho do poder absoluto que Marcos agora exercia. Quando chegamos ao elevador de serviço, nem sequer me permitiram usar o elevador executivo. O velho zelador, um homem chamado Antônio, estava a substituir uma lâmpada fluorescente que piscava no teto. Ele não estava a polir latão. Estava a trabalhar, o rosto enrugado focado na sua tarefa.
Quando Jorge, o segurança, me empurrou ligeiramente para frente, o meu calcanhar prendeu-se na grelha de ventilação do chão. Tropecei, a caixa de cartão a escorregar-me das mãos. Foi Antônio quem se moveu primeiro. Com uma agilidade que desmentia sua idade, ele desceu do escadote e amparou-me pelo cotovelo, a sua mão forte e calejada a impedir a minha queda. Cuidado com o degrau, minha senhora, disse ele em voz alta, para os seguranças ouvirem. Mas depois, inclinando-se para me ajudar a apanhar um porta-retratos caído, a sua voz baixou para um sussurro áspero que só eu podia ouvir. Ele pensa que cortou a cabeça da organização, mas esqueceu-se das raízes. Ele colocou o porta-retratos de volta na caixa e depois pressionou o botão de chamada do elevador. O jogo só agora começou. A porta metálica do elevador de serviço abriu-se com um rangido. Refletia minha imagem pálida e chocada. Uma mulher despojada de tudo, ao lado de 2 homens em uniforme. Desci do meu pedestal, expulsa do meu reino, com nada mais do que uma caixa de cartão e uma frase enigmática para me agarrar. Passei os 3 dias seguintes num nevoeiro anestesiante. A nossa casa, uma obra-prima de arquitetura moderna com vista para a cidade que eu tinha ajudado a conquistar, parecia agora uma gaiola de vidro. Cada objeto era uma farpa. As fotografias de nós os 2 a velejar, os seus braços à minha volta, o sol a brilhar nos nossos rostos, agora pareciam uma encenação elaborada. Marcos não voltou para casa. Na segunda manhã, o meu cartão de crédito foi recusado na mercearia. Uma chamada para o banco confirmou que a nossa conta conjunta tinha sido esvaziada. Ele deixou exatamente €1. Um insulto deliberado. Naquela tarde, um mensageiro entregou uma carta de um escritório de advogados de topo. A primeira linha era brutal na sua eficiência. Por instruções do nosso cliente Marcos Almeida, informamos que foram iniciados os processos de divórcio com base em diferenças irreconciliáveis. Solicitamos que desocupe a propriedade no prazo de 30 dias para facilitar a sua avaliação e liquidação. Ele estava a pagar-me da sua vida com a mesma precisão cirúrgica com que desmembrava empresas concorrentes. A dor era uma presença física, uma bigorna pousada sobre o meu peito que tornava cada respiração um esforço consciente. E por baixo da dor, o medo começou a infiltrar-se, frio e paralisante. Eu estava doente, desempregada, sem dinheiro e prestes a ficar sem casa. O império que ajudei a construir estava a ser usado como arma para me esmagar. Comecei a acreditar que ele tinha vencido, que a luta tinha acabado antes mesmo de eu poder dar o primeiro golpe. Na terceira noite, uma tempestade assolava a cidade. Eu estava sentada no chão da sala de estar, rodeada de caixas, a remexer em papéis velhos à procura da minha certidão de nascimento, quando a campainha tocou. O som cortou o silêncio da casa como um alarme de incêndio. O meu primeiro instinto foi ignorar. Podia ser outro mensageiro, outra facada legal. Mas a campainha tocou novamente, 2 vezes, de forma curta e insistente. Arrastei-me até a porta, o coração a martelar contra as costelas. Olhei pelo olho mágico. A imagem estava distorcida pela chuva, mas a figura era inconfundível. Era Antônio, o zelador, encharcado, com seu uniforme de trabalho azul escuro, segurando um envelope pardo contra o peito para o proteger da água. Abri a porta, a corrente de segurança ainda no lugar. Antônio? O que faz aqui? Ele não sorriu. O seu rosto, normalmente amável,
estava gravado com uma seriedade que eu nunca tinha visto. Parecia mais velho, mais cansado, mas os seus olhos eram lúcidos e focados. A senhora Almeida esqueceu-se disto no seu cacifo antigo, disse ele, a voz firme por cima do som da chuva. Achei que poderia precisar. Ele passou o envelope pela abertura da porta. Eu sabia que era mentira. O meu cacifo pessoal tinha sido esvaziado juntamente com a minha secretária. Mas peguei no envelope, o papel úmido e frio ao toque. A minha curiosidade era uma agulha a perfurar o meu torpor. Dentro do envelope não havia documentos meus. Havia uma única chave de metal, do tipo industrial, com o número 317 gravado nela. Por baixo, um pequeno pedaço de papel de um bloco de notas, com uma morada e uma hora escritas. Um café discreto, no outro lado da cidade, para o dia seguinte, às 15 horas. Olhei para Antônio, a minha testa franzida em confusão. O que é isto? Ele deu um passo atrás, afastando-se da porta. O armário de arquivo no subsolo, disse ele, a sua voz baixa e conspiratória. O que ninguém usa mais. O arquivo morto. O senhor Marcos pensa que eu sou apenas um velho que varre o chão. Mas os velhos ouvem muito. E veem muito. Ouviu-a falar com aquela mulher, Sofia. Riam-se de como tinham limpo a casa. Mas eles só limparam os andares de cima. Esqueceram-se da cave. Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, ele acenou com a cabeça, um gesto curto e final. Tenha cuidado, Sr. Almeida. As paredes daquele edifício têm mais segredos do que imagina. Fiquei a vê-lo desaparecer na cortina de chuva, a chave fria e pesada na minha mão. Pela primeira vez em dias, senti algo para além da dor e do medo. Era uma pequena chama de raiva, de determinação. O jogo, como ele disse, tinha começado. E eu estava a perceber que talvez ainda tivesse uma peça para jogar. Na noite seguinte, vestida de preto da cabeça aos pés, com o cabelo preso num coque apertado e o coração a bater descontroladamente no peito, dirigi-me ao edifício da Almeida e Corp. Estacionei a 2 ruas de distância e observei. As luzes dos escritórios foram se apagando uma a uma, até que apenas as luzes de segurança permaneceram. Aproximei-me da entrada principal e passei o meu antigo passe de segurança no leitor. A luz ficou vermelha. Acesso negado. Uma pequena onda de pânico percorreu-me. Claro que ele o tinha desativado, era óbvio. Mas Antônio devia saber disso. Ele não me teria enviado numa missão impossível. Pensei nas suas palavras. Esqueceram-se da cave. A cave. A entrada de serviço. Dei a volta ao edifício, mantendo-me nas sombras. A porta de metal junto às docas de carga parecia impenetrável. Mas ao lado, havia um teclado numérico antigo, coberta de fuligem. Um sistema de backup que eu própria tinha insistido em instalar há 10 anos, para acesso de emergência dos bombeiros. Marcus sempre o achou um desperdício de dinheiro. Digitei o código. A data de fundação da empresa, ao contrário. Houve um clique suave e a porta abriu-se. O ar no interior era úmido e cheirava a mofo e a desinfetante. Desci as escadas de cimento para o subsolo. O corredor dos arquivos estava mal iluminado, com longas sombras que se esticavam e dançavam com o zumbido de uma lâmpada fluorescente defeituosa. Parecia um mausoléu da história da empresa, com pilhas de caixas de arquivo rotuladas com nomes de projetos há muito esquecidos. Encontrei a secção 300 e segui os números até encontrar o armário 317. Estava coberto por uma camada espessa de pó, intocado há anos. A chave que Antônio me deu encaixou perfeitamente na fechadura rudimentar. A gaveta de metal abriu com um guincho de protesto que ecoou no silêncio,
Lá dentro, havia uma única pasta de arquivo, de cor Manila. Não tinha o meu nome. Tinha uma etiqueta escrita à mão. Projeto Ícaro. O meu sangue gelou. Ícaro. O nosso nome de código interno para o plano de aquisição hostil da nossa primeira grande concorrente uma década antes. Um plano que só eu e Marcos conhecíamos em detalhe. Era uma mensagem. Abri a pasta com os dedos a tremer. Não continha relatórios de estratégia ou projeções financeiras. Continha cópias de extratos bancários de uma conta numerada nas Ilhas Caimão, em nome de uma empresa de fachada chamada Sol Invictus Holdings. As transferências, que totalizavam mais de 5 milhões de euros, saíam diretamente de uma conta de despesas de marketing da Almeida e Corp que eu tinha criado e que Marcos supervisionava. Ao lado dos extratos havia faturas. Uma fatura de 200 mil euros de uma empresa de design de interiores de luxo para uma residência privada em Sintra. Uma fatura de um concessionário de carros desportivos por um Maserati novo, registrado em nome de Sofia Reis. As datas coincidiam com os últimos 6 meses, o período em que Marcos se tinha tornado distante e frio. Ele não estava apenas a desviar fundos. Estava a esvaziar a empresa, a usar o dinheiro que eu ajudei a ganhar para construir um novo ninho com a sua amante. Mas havia mais. No fundo da pasta encontrei um documento que me tirou o fôlego. Era uma avaliação de seguro de vida, feita em meu nome 3 meses antes. O beneficiário tinha sido alterado de Marcos Almeida, cônjuge, para um fundo fiduciário controlado exclusivamente por ele. E anexado a ele estava um relatório médico detalhado sobre o meu primeiro cancro, obtido de alguma forma junto do meu oncologista, com notas à margem na caligrafia de Marcos, a especular sobre as probabilidades de recorrência e o impacto financeiro. Ele não estava apenas a preparar-se para o nosso divórcio. Ele estava a planear a minha morte. Ou, pelo menos, a lucrar com ela. O choque inicial deu lugar a uma fúria gelada e precisa. Isto não era apenas uma traição pessoal. Era fraude, roubo e uma crueldade tão calculada que era monstruosa. Enquanto tirava fotografias de cada documento com o meu telemóvel, ouvi um som que fez o meu coração saltar para a garganta. O som metálico de um portão a fechar-se no fim do corredor, seguido pelo som de passos pesados a aproximarem-se. O segurança noturno. Tinha de me despachar. Fechei a pasta, enfiei-a de volta na gaveta e tentei fechá-la. Emperrou. Empurrei com mais força. O guincho metálico foi ensurdecedor. Os passos pararam. "Quem está aí?" gritou uma voz. Mergulhei atrás de uma pilha de servidores antigos, o meu corpo a tremer. O feixe de uma lanterna cortou a escuridão, varrendo as prateleiras. Vi a luz passar pelo armário 317, fazer uma pausa e depois continuar. Depois de uma eternidade, os passos recomeçaram, afastando-se. Esperei, contando os segundos, até o silêncio regressar. Com cuidado, saí do meu esconderijo, fechei a gaveta e tranquei-a. Saí do edifício sem ser vista, o meu propósito agora claro como cristal. Marcos não ia destruir-me. Ele não me tinha apenas traído, tinha-me subestimado e tinha-me dado a arma perfeita. Eu ia usar a sua própria ganância e a sua arrogância para o derrubar, tijolo por tijolo. Passei a semana seguinte a mergulhar de cabeça na minha nova missão,
operando a partir da mesa da cozinha que se tornara o meu quartel-general de guerra. Contactei um velho amigo da faculdade, David, um homem cuja mente para os números só era superada pela sua aversão ao risco. Agora, era um brilhante contabilista forense. Encontramo-nos num café rústico e barulhento, um lugar tão diferente dos restaurantes de luxo de Marcos que parecia pertencer a outro universo. Deslizei o meu telemóvel pela mesa. Ele percorreu as fotografias dos documentos, o seu habitual ar de diversão cínica a desvanecer-se e a ser substituído por uma concentração aguçada. Ana, isto é dinamite, disse ele, inclinando-se para a frente e baixando a voz para um sussurro que mal se ouvia por cima do som da máquina de café expresso. Isto não é apenas desviar alguns fundos para impressionar a nova namorada. Isto é um esquema sistemático. Ele está a usar contratos de fornecedores inflacionados e faturas falsas de consultoria para canalizar dinheiro para esta conta. Se isto vier a público, ele não só perde a empresa, como vai para a prisão por um bom tempo. Ele olhou-me nos olhos, a sua expressão grave. Mas provar que foi ele quem autorizou isto digitalmente, isso é outra história. Precisamos de acesso direto aos servidores. Precisamos dos registros de acesso, dos metadados dos e-mails. Sem a arma fumegante digital, os advogados dele vão argumentar que foste tu quem o incriminou, uma esposa desprezada à procura de vingança. A tarefa parecia impossível. Como é que eu, uma pária expulsa e bloqueada em todos os sistemas, poderia conseguir isso? A imagem do rosto enrugado de Antônio surgiu na minha mente. Na noite seguinte, esperei por ele numa paragem de autocarro do outro lado da rua da entrada de serviço do edifício, sentindo-me como uma personagem de um filme de espionagem barato. Quando ele saiu, com o seu passo lento e deliberado, atravessei a rua. Antônio! Ele virou-se, e os seus olhos não mostraram surpresa, apenas um reconhecimento cansado, como se estivesse à minha espera. Expliquei-lhe o que precisava. Acesso à sala de servidores, o coração digital da Almeida Corp, mesmo que por apenas 10 minutos. Ele ouviu atentamente, o seu rosto impassível, os seus olhos a observarem os carros que passavam. Pensei que ele iria recusar, que estava a pedir-lhe para arriscar o seu emprego, a sua subsistência, por uma mulher que mal conhecia. Após um longo silêncio, ele falou, a sua voz baixa e rouca. Artur Almeida era o meu melhor amigo, o irmão do fundador. Ele tinha o cérebro, a visão. Marcos tinha o charme e a crueldade. Marcos forçou Artur a sair com mentiras e manobras financeiras que o deixaram sem nada, anos atrás. Artur morreu de ataque cardíaco 6 meses depois. Prometi-lhe no seu leito de morte que ficaria de olho na empresa que ele amava, para garantir que o seu legado não seria manchado. Ele olhou para o topo do arranha-céus, o monólito escuro contra o céu noturno. O que Marcos está a fazer agora não é um negócio. É uma profanação. Ele consultou um relógio de pulso antigo. As câmaras de segurança do corredor do 3º andar, onde fica a sala dos servidores, têm uma falha de manutenção programada todas as sextas-feiras à noite, entre as 2 e as 2h15 da manhã. É uma janela que eu criei há muito tempo. Mas cuidado com o Sérgio, o chefe da segurança noturna. Ele é leal ao Marcos como um cão. Os seus horários são imprevisíveis. Se ele te apanhar, eu não poderei ajudar. A sua lealdade não era a mim. Era uma promessa feita a um amigo morto. E isso era uma base mais sólida do que qualquer outra. Naquela sexta-feira, a adrenalina corria-me nas veias como um veneno elétrico. David esperava no carro a 3 quarteirões de distância, com o seu portátil aberto e uma série de ecrãs de monitorização a brilhar na escuridão. Às 2 em ponto, a pesada porta de serviço abriu-se com um clique quase inaudível. Antônio fez-me um sinal para entrar.
Ele não me guiou. Moveu-se à minha frente, um fantasma cinzento nos corredores escuros e silenciosos. Chegamos a uma porta de aço sem identificação. Antônio não usou um passe. Tirou uma chave do bolso e inseriu-a numa fechadura secundária escondida sob o painel do alarme de incêndio. Instalação original, murmurou ele. Marcos achou-a redundante. A sala dos servidores era um santuário gelado e zumbido, as luzes piscantes dos racks de servidores a refletirem-se no chão polido como uma cidade digital. 10 minutos, sussurrou Antônio, entregando-me um pequeno auricular. Manterei a porta aberta. Se eu disser limpeza no corredor 4, sai imediatamente, quer tenhas terminado ou não. Ele retirou-se, desaparecendo nas sombras. Liguei a David por videochamada, apoiando o telemóvel contra um monitor. Ok, Ana, disse, a sua voz tensa através do auricular. Vês o rack 12B? Preciso que insiras o dispositivo na porta USB vermelha. É uma porta de diagnóstico direto. Ignora as outras. As minhas mãos tremiam enquanto eu ligava o pequeno dispositivo USB que ele me tinha dado. O ecrã do meu telemóvel espelhava o dele, mostrando uma barra de progresso. A copiar o diretório principal, isto vai demorar uns minutos. Cada segundo era uma tortura. O zumbido dos ventiladores parecia o som de 1 milhão de insetos. Aos 70%, uma luz amarela começou a piscar num dos servidores. Merda, sibilou David. Ele acionou um alerta silencioso de acesso não autorizado. Eles saberão que alguém está aqui dentro em 4 minutos. Apressa-te. Não posso acelerar. Sussurrei eu, o pânico a apertar-me o peito. A barra de progresso parecia ter congelado nos 92%. De repente, ouvi a voz de Antônio no meu auricular, calma, mas urgente. Sérgio está a vir para o teu andar. Detenção de movimento perto do elevador de carga. O meu sangue gelou. Olhei para a porta entreaberta, esperando ver a silhueta de um segurança. Em vez disso, ouvi um estrondo metálico alto vindo do fundo do corredor, seguido pelo som de vidro a partir-se. Limpeza no corredor 4, disse Antônio calmamente. Derramei um balde. Sérgio está a ir investigar o barulho. Tens talvez 60 segundos. A barra de progresso atingiu os 100%. Conseguido! Tira o dispositivo agora! Gritou David. Arranquei o USB, enfiei-o no bolso e deslizei pela porta. Corri pelos corredores, o meu coração a bater contra as costelas, seguindo as setas de saída de emergência que nunca esperei usar. Saí para a noite fria e úmida, o som da minha própria respiração ofegante a ecoar nos meus ouvidos. Nas minhas mãos, eu tinha o arsenal digital que iria expor cada mentira, cada crime que Marcos tinha cometido. Enquanto David se enterrava nos terabytes de dados, eu concentrei-me na minha própria batalha. Comecei o tratamento de quimioterapia. As sessões eram brutais, uma invasão química que me deixava exausta, enjoada e com os ossos a doer. Houve dias em que a simples tarefa de sair da cama parecia uma escalada ao Everest. Nesses momentos de vulnerabilidade absoluta, sentada na cadeira fria do hospital enquanto o veneno que salvava vidas pingava para as minhas veias, a imagem de Marcos e Sofia a rirem-se na sala do conselho alimentava a minha determinação. Eles viam-me como fraca, doente, acabada. Usavam a minha doença como uma desculpa, uma arma para me descartar. Mas estavam enganados. A minha luta contra o cancro deu-me uma clareza de aço que eles nunca poderiam compreender. Ensinou-me a compartimentar a dor,
a focar-me na sobrevivência, a perseverar perante probabilidades esmagadoras. Cada agulha, cada onda de náusea era um lembrete do que eu estava a lutar, não apenas pela minha empresa, mas pela minha vida, pela minha dignidade. Numa tarde, enquanto esperava pela minha sessão, vi um segmento num canal de notícias de negócios na televisão da sala de espera. Era Marcos, com Sofia ao seu lado num evento de caridade, a sorrir para as câmaras. Trata-se de construir um futuro baseado na integridade e na força, dizia ele, com a mão possessivamente nas costas de Sofia. Às vezes, para construir algo novo, é preciso ter a coragem de demolir as fundações antigas e instáveis. Ele estava a falar de mim. O mundo aplaudia-o enquanto ele me descrevia como um entulho a ser limpo. Uma fúria fria e concentrada percorreu-me, mais potente do que qualquer químico no meu corpo. Eles estavam tão consumidos pela sua arrogância que não viam a tempestade que se formava. Uma semana depois, Ricardo, o membro do conselho que tinha tentado defender-me, ligou-me de um número desconhecido. Ana, disse ele, a sua voz baixa e apressada. Não posso falar muito, mas saiba que não está sozinha. Muitos de nós estamos desconfortáveis com a direção que Marcos está a tomar. Ele está a agir de forma imprudente. Se tiver algo de concreto, algo irrefutável, terá aliados no conselho. O telefonema de David chegou 2 dias depois. Não havia excitação na sua voz. Havia um tom de choque reverente. Consegui, Ana. Consegui tudo. E é pior do que pensávamos. Ele tinha descodificado os dados. Não se trata apenas de desvio de fundos e subornos a funcionários da cidade para o projeto Fênix. Isso é a ponta do iceberg. Ele criou uma rede de empresas de fachada para lavar dinheiro para um cartel. A Almeida Corp é a lavandaria deles. Ele arriscou tudo o que construíste para se tornar um criminoso de colarinho branco. Houve uma pausa. E a Sofia? Ela não é uma espectadora inocente. Os e-mails mostram que ela era intermediária. Ela falsificou relatórios de diligência, criou as faturas falsas. A assinatura digital dela está em transferências no valor de milhões. Ela não era apenas a outra mulher. Ela era sua parceira no crime. A traição era uma espiral sem fundo. Eles não tinham apenas destruído nosso casamento. Tinham corrompido a alma da empresa que eu amava, transformando-a num instrumento do crime. Segurei o telefone com força, a dor da traição a transformar-se em algo mais duro, mais afiado. Era a clareza de um general antes da batalha. Olhei para o meu reflexo pálido na janela escura. A mulher que ali estava não era uma vítima. Era uma sobrevivente e estava prestes a entrar em guerra. Desliguei a chamada com o David e disquei imediatamente o número de Ricardo. Ricardo, é a Ana Almeida, disse eu, a minha voz firme e sem qualquer vestígio de fraqueza. Tenho algo não apenas concreto, mas aniquilador. É hora de convocar uma reunião de emergência do Conselho, e desta vez eles vão ouvir. Com as provas em mãos, era hora de planear o ataque final. A reunião anual de acionistas estava marcada para dali a 2 semanas. Seria o palco perfeito, transmitida ao vivo, com a presença de toda a imprensa financeira. Marcos adorava o espetáculo, a oportunidade de se exibir perante o mundo. Seria a sua maior plateia e a sua queda mais espetacular. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparação meticulosa na sala de estar do apartamento alugado que se tornara o meu quartel-general. David, o meu amigo contabilista forense, transformou os dados brutos numa linha temporal visualmente clara, um mapa do crime financeiro que qualquer leigo poderia compreender.
O advogado que Antônio me recomendou, um homem chamado Dr. Campos, de cabelo grisalho e olhos que pareciam ter visto todas as formas de depravação humana, era o arquiteto da nossa estratégia legal. Não podemos simplesmente despejar os dados, disse Campos durante uma das nossas sessões noturnas, a sua voz calma a cortar a tensão. Isso seria caos. Precisamos de uma narrativa. Primeiro, estabelecemos a sua contribuição fundamental para a empresa, a sua visão. Depois, apresentamos a anomalia, o projeto Ícaro. Em seguida, a prova irrefutável da fraude, ligando-a diretamente a Marcos e a Sra. Reis através das assinaturas digitais e das transferências. Finalmente, a cláusula de rescisão por torpeza moral no contrato de CEO do Marcos, que anula o seu paraquedas dourado. É uma guilhotina legal. David acrescentou apontando para o seu ecrã. E tenho isto. Um e-mail encriptado de Sofia para Marcos que consegui recuperar de um servidor de backup. Ela refere-se a si como o ativo a ser liquidado. Não apenas profissionalmente, Ana. A linguagem é assustadoramente ambígua, especialmente quando cruzada com a apólice de seguro de vida que ele alterou. Isto sugere premeditação a um nível que vai para além da fraude. O ar na sala ficou mais frio. Dr. Campos ergueu uma sobrancelha. Guardamos isso. É a nossa carta de trunfo para ser usada apenas se ele tentar lutar em vez de se render. Enquanto preparava a minha vingança, também me preparava para a batalha da minha vida. As sessões de quimioterapia intensificaram-se. Perdi o cabelo, as náuseas eram uma companheira constante e o meu corpo doía de uma forma profunda e persistente. Mas a minha mente estava mais afiada do que nunca. A dor física tornou-se um foco, um lembrete tangível do que estava em jogo. Antônio visitava-me a cada 2 dias, trazendo um caldo de galinha rico que a sua esposa fazia e notícias do interior do império. A Sra. Reis mandou substituir todos os móveis do seu antigo escritório, contou-me ele numa tarde, enquanto eu bebia a sopa lentamente. Gastou mais de 100 mil euros em arte moderna e numa secretária italiana. Dizem pelos corredores que ela se refere à sala de reuniões como o seu teatro. Ele colocou um pequeno envelope de papel na mesa. Isto estava no triturador de papel do escritório dela. A empregada da limpeza achou estranho, guardou-o para mim. Eram fragmentos de um recibo de uma joalharia de luxo, um anel de noivado de diamantes, comprado com o cartão de crédito corporativo da Almeida & Corp. A data era do dia em que fui despedida. Eles não estavam apenas a roubar o futuro da empresa, estavam a celebrar a minha destruição com ele. A arrogância deles seria a sua ruína. Na véspera da reunião de acionistas, senti um nó de ansiedade fria no estômago. E se algo corresse mal? E se a lealdade a Marcos fosse mais forte do que a verdade? Olhei-me ao espelho do quarto. A mulher que me encarava de volta era uma estranha. Pálida, com os contornos dos ossos do rosto mais nítidos, os olhos encovados a brilhar com uma intensidade febril e a cabeça coberta por um elegante lenço de seda escura. Mas naqueles olhos havia uma determinação de aço. Esta não era a Ana que tinha sido humilhada e expulsa. Esta era uma mulher que tinha sido forjada no fogo da traição e da doença, e que tinha saído não curada, mas temperada. Peguei no telefone e fiz uma chamada para o presidente do conselho, um homem chamado Arthur Anderson, que sempre tinha sido um mentor para mim nos primeiros anos. Pedi-lhe um encontro urgente, a sós, antes da reunião. Sabia que estava a arriscar,
a mostrar uma parte da minha mão. Mas precisava de um aliado no interior, alguém que pudesse garantir que o microfone não seria cortado. Encontrei-me com o Sr. Anderson no bar de um hotel discreto no centro da cidade, um lugar com painéis de madeira escura e poltronas de couro que cheiravam a dinheiro velho e a segredos. Ele pareceu chocado com a minha aparência, uma hesitação momentânea nos seus olhos antes de a sua compostura profissional assumir o controlo. Ana, fico feliz por ver que está a lutar, disse ele, um eufemismo desajeitado para o cancro. Estou a lutar em mais frentes do que imagina, Arthur, respondi eu, a minha voz nivelada. Sem rodeios, deslizei um tablet pela mesa. Dê-me 10 minutos do seu tempo. Apresentei-lhe um resumo das provas. Mostrei-lhe os documentos mais condenatórios, as transferências para as Ilhas Caimão, o e-mail de Sofia sobre liquidar o ativo, o recibo do anel de noivado. O seu rosto, normalmente rosado e jovial, passou da incredulidade ao choque e, finalmente, a uma raiva fria e contida. Eu confiei nele, Ana. Todos nós confiamos. Eu defendi a nomeação dele. Ele tinha sido enganado, tal como eu. O seu orgulho estava ferido, a sua reputação em jogo. O que queres fazer? Perguntou ele, a sua voz agora um murmúrio grave. Expliquei o meu plano: interromper a apresentação de Marcos e revelar tudo aos acionistas e à imprensa, ali mesmo, em direto. Ele pensou por um longo momento, os seus dedos a tamborilarem ritmicamente na mesa de madeira polida. É perigosamente arriscado. Pode causar um pânico e destruir o preço das ações, prejudicar pessoas inocentes. A empresa já está a ser destruída por dentro, Arthur, respondi eu, inclinando-me para a frente. Marcos e Sofia estão a usá-la como seu banco pessoal e a envolvê-la com criminosos. Isto não é uma empresa. É um navio que está a afundar, e eles estão a roubar os salva-vidas. O que eu proponho é uma cirurgia. Vai ser dolorosa, vai ser pública, mas é necessária para remover o cancro antes que ele metastize e mate o paciente de vez. A minha escolha de palavras fê-lo estremecer. Ele olhou para mim, vendo não apenas a verdade no meu argumento, mas a convicção pessoal por trás dele. Está bem, disse ele finalmente, a sua decisão tomada. Quando Marcos fizer a sua pausa para as perguntas da audiência, eu intervir. Direi que há uma questão urgente do Conselho. Isso dar-te-á tua abertura. Terás 5 minutos no pódio. Se conseguires convencê-los em 5 minutos, eu apoio-te publicamente. Mas se vacilares, Ana, estarás sozinha. O dia da reunião chegou com um céu cinzento e opressivo. O auditório estava lotado, a atmosfera carregada de expectativa. Jornalistas com os seus cadernos abertos, analistas com os seus tablets, acionistas importantes com os seus fatos caros, todos reunidos para ouvir a visão de Marcos para o futuro. Sentei-me na última fila, anônima, sob o meu lenço e óculos escuros, com o Dr. Campos ao meu lado, a sua presença uma rocha de calma. O meu coração batia um ritmo forte e constante contra as minhas costelas, não de medo, mas de antecipação. Vi Marcos e Sofia no palco, banhados pela luz dos holofotes. Ele estava no seu elemento, a personificação do sucesso e do poder. Ela estava ao seu lado, um passo atrás, a rainha consorte, usando o anel de diamantes que brilhava cruelmente sob as luzes. Ele começou o seu discurso, a sua voz a ressoar com uma confiança ensaiada. Falou de crescimento, de inovação,
de um futuro construído sobre uma base de integridade inabalável. A ironia era tão espessa que me sufocava. Esperei, respirando fundo, sentindo o peso de cada vida que tinha sido afetada pela sua ganância. Quando Marcos fez uma pausa dramática, virando-se para o ecrã com um gráfico de projeções de lucros ascendentes, o Sr. Henderson, sentado na primeira fila, levantou-se. Marcos, peço desculpa pela interrupção. A voz de Henderson soou, calma, mas com uma autoridade que fez com que todos se calassem. Antes de continuares, há uma questão urgente que precisa de ser abordada pelo Conselho, e diz respeito precisamente à integridade e ao verdadeiro estado das nossas fundações. Temos uma oradora convidada que tem informações vitais para todos os acionistas aqui presentes. Todas as cabeças se viraram quando eu me levantei. Tirei os óculos escuros e comecei a caminhar pelo corredor central em direção ao palco. Um murmúrio percorreu a multidão, crescendo para um zumbido de confusão e reconhecimento. O rosto de Marcos congelou, um esgar de choque a substituir o seu sorriso presunçoso. Os olhos de Sofia arregalaram-se, uma centelha de pânico a brilhar neles enquanto ela dava um passo instintivo para trás, para longe dele. A segurança começou a mover-se na minha direção. 2 homens corpulentos a convergirem. Mas o Sr. Henderson levantou uma mão, um gesto imperial que os parou no lugar. Subi os degraus do palco, cada passo a ecoar no silêncio tenso. Senti centenas de olhos em mim. O clique das câmaras dos fotógrafos soando como um enxame de insetos. Fiquei em frente ao pódio, ao lado de um Marcos petrificado, que me olhava como se estivesse a ver um fantasma. Peguei no microfone da sua mão trêmula, os meus dedos a roçarem nos dele. Ele recuou como se tivesse sido queimado. O meu nome é Ana Almeida. A minha voz saiu firme, amplificada pelos altifalantes, enchendo cada canto da sala. Para aqueles que não se lembram, eu sou cofundadora desta empresa. Construí-a do zero, nesta mesma cidade, ao lado do homem que agora está à minha frente. Olhei diretamente para Marcos, para o pânico que ele tentava disfarçar. Há alguns meses, nesta mesma empresa, fui informada de que era um investimento defeituoso, um passivo a ser liquidado. A minha voz estava firme, mais forte do que eu esperava. O Sr. Almeida falou de integridade. Hoje, estou aqui para vos mostrar a verdadeira natureza da sua integridade. Estou aqui para abrir os livros, não os que ele vos mostrou, mas os verdadeiros, e para vos apresentar o verdadeiro custo do seu chamado sucesso. O ecrã gigante atrás de mim, que antes exibia os gráficos de lucros de Marcos, piscou e ficou preto. Um momento depois, o logótipo da Sol Invictus Holdings apareceu, nítido e condenatório, para que todo mundo visse. O jogo tinha de facto começado, e este era o meu primeiro movimento. Com um clique no controlo remoto que o Dr. Campos me tinha entregue discretamente, o ecrã gigante atrás de Marcos, que momentos antes exibia gráficos de lucros otimistas, transformou-se numa tela para minha verdade. O primeiro slide apareceu, nítido e condenatório. O extrato da conta da Sol Invictus Holdings nas Ilhas Caimão, com um saldo de 7 dígitos. Um murmúrio percorreu o auditório. Esta é a verdadeira fonte do crescimento dos lucros que o Sr. Almeida vos apresentou. Comecei eu, a minha voz calma e amplificada a encher o silêncio que se instalava. Não se trata de inovação. Trata-se de desvio de fundos. Marcos deu um passo em frente, o seu rosto uma máscara de fúria e incredulidade. Isto é um absurdo.
Uma montagem ridícula. Esta mulher foi despedida por incompetência e agora, movida por despeito, recorre a calúnias. Ela está doente, o seu julgamento está comprometido. Ele tentou usar a minha doença como arma, mais uma vez, mas a sua tática já não tinha poder. Em vez de vacilar, olhei diretamente para ele, depois para a audiência e cliquei novamente. O slide seguinte apareceu. Uma linha do tempo visual, criada por David, que mostrava as transferências diretas da conta de despesas de marketing da Almeida Corp para a conta offshore. Cada transação estava marcada com uma data e um montante, coincidindo perfeitamente com as faturas falsas de consultoria. Os números não mentem, Marcos, disse eu, a minha voz a cortar a sua negação. E, felizmente para a verdade, os metadados também não. O terceiro clique. O ecrã encheu-se com o texto de um e-mail. A assinatura digital de Sofia Reis era claramente visível. Nele, ela instruía um contabilista a processar uma fatura, acrescentando uma nota para Marcos. O Ícaro voou demasiado perto do sol. Vamos garantir que a cera derrete discretamente. Um grito abafado veio de onde Sofia estava. Ela recuou, o seu rosto pálido como cera, os seus olhos a dardejarem entre Marcos e as saídas. Ela agarrou no braço dele, um gesto de pânico puro. Ele sacudiu-a, os seus olhos fixos em mim, a sua mente a calcular freneticamente uma saída que não existia. O caos começou a borbulhar na sala. Os jornalistas já não estavam sentados. Estavam de pé, as câmaras a piscar, os telemóveis a gravar. A primeira fila de acionistas estava a conferenciar em sussurros, urgentes e furiosos. Ela manipulou os sistemas, usou seu acesso antigo para me incriminar, gritou Marcos, a sua voz a subir uma oitava, a sua calma fachada a estalar. Incriminá-lo com as suas próprias palavras? Repliquei eu. A minha calma a contrastar com a sua histeria crescente. Fiz o clique final. O documento mais condenatório de todos preencheu o ecrã. A avaliação do seguro de vida em meu nome, com a alteração do beneficiário para o seu fundo fiduciário, datada de uma semana após o meu diagnóstico inicial. Ao lado, o e-mail de Sofia para ele, recuperado por David das profundezas de um servidor de backup. Assim que o ativo for liquidado, o passivo transforma-se num ganho de capital significativo. A transição será limpa. Um silêncio sepulcral caiu sobre o auditório. A implicação daquelas palavras pairava no ar, venenosa e inegável. Já não se tratava de fraude financeira. Era algo muito mais sombrio, mais monstruoso. Os membros do conselho na primeira fila olhavam para Marcos, não com desapontamento, mas com horror. Sofia soltou um soluço audível e tentou sair discretamente do palco, mas 2 seguranças do local, alertados por um gesto subtil do Sr. Henderson, moveram-se silenciosamente para bloquear o seu caminho. Ela estava encurralada. Foi então que o Sr. Henderson se levantou e subiu ao palco. Ele não olhou para mim. Pegou no microfone do pódio com uma mão firme. Em nome do Conselho de Administração da Almeida Corp, anunciou ele, a sua voz a ressoar com uma autoridade inabalável. Declaro que Marcos Almeida e Sofia Reis estão suspensos de todas as suas funções com efeito imediato. Será iniciada uma investigação forense completa e independente. A segurança vai agora acompanhar o Sr. Almeida e a Sra. Reis para fora das instalações. Marcus olhou para Henderson, depois para mim. A sua expressão a transformar-se de negação em puro ódio. O rei tinha sido deposto no seu próprio tribunal, perante todo o seu reino. Enquanto os seguranças o agarravam firmemente pelos braços, os nossos olhares cruzaram-se uma última vez,
Nos seus olhos, vi a promessa de uma guerra que ele já tinha perdido. Ele não sentia remorso. Sentia a fúria de ter sido superado. E isso, para mim, era uma vitória mais doce do que qualquer vingança. O jogo tinha acabado. E eu tinha virado o tabuleiro. A queda foi tão espetacular quanto a sua ascensão. Nos dias que se seguiram, a investigação forense, liderada por uma empresa externa, não só confirmou todas as minhas provas, como desenterrou uma rede de corrupção ainda mais profunda. A Sol Invictus Holdings era apenas a ponta do iceberg. Marcos tinha usado a Almeida Corp para lavar dinheiro para um cartel internacional, arriscando toda a empresa por ganância pessoal. Confrontada com acusações de conspiração e lavagem de dinheiro, Sofia desmoronou-se. Numa reunião com os procuradores, com seu advogado a seu lado, ela entregou tudo e todos, detalhando cada transação, cada conversa, cada mentira, numa tentativa desesperada de salvar a sua própria pele. Traiu Marcos com a mesma facilidade com que o tinha ajudado a trair-me a mim. Perderam tudo. A mansão com vista para a cidade foi arrestada, as contas bancárias congeladas, os carros de luxo apreendidos. Os seus nomes, antes sussurrados com admiração nos círculos de elite, tornaram-se uma história de advertência, um sinônimo de desgraça. Vi uma entrevista com Marcos à saída do tribunal. Parecia 10 anos mais velho. O seu fato caro amarrotado, o seu brilho carismático substituído por um olhar vazio e assombrado. Não senti triunfo. Apenas o eco oco de uma vida partilhada que se revelou uma mentira. Uma semana após o escândalo, recebi uma chamada do Sr. Henderson. Pediu-me para me encontrar com o Conselho de Administração. A reunião decorreu na mesma sala onde fui humilhada. Desta vez, porém, os rostos à volta da mesa de mogno olhavam para mim com um respeito relutante. Pediram-me para regressar, não como uma figura de proa, mas como CEO interina, com plenos poderes para limpar a casa e estabilizar o navio. A minha primeira reação foi recusar. A ideia de voltar àquele edifício, de me sentar no escritório que tinha sido profanado, era repulsiva. Mas então, pensei no legado do irmão de Antônio. Pensei nos centenas de funcionários cujos empregos estavam em risco e pensei em mim mesma. Fugir seria deixar que Marcos tivesse uma última vitória. Aceitei, com uma condição: total autonomia e um mandato para reestruturar a empresa desde a sua fundação ética. O meu primeiro dia foi uma provação. O ar estava pesado com a curiosidade e o desconforto. No entanto, quando entrei no átrio, os funcionários que antes desviavam o olhar agora acenavam com a cabeça, alguns com sorrisos tímidos de alívio. O escritório do CEO tinha sido completamente esvaziado. A arte moderna berrante e os móveis italianos de Sofia, substituídos pelo mobiliário funcional e anônimo do edifício. Era uma tela em branco, à espera de um novo começo. A minha primeira ação foi convocar uma reunião com todos os chefes de departamento. Alguns, os leais a Marcos, entraram na sala com uma atitude defensiva. Em vez de os despedir, apresentei-lhes um ultimato. Um novo código de conduta radicalmente transparente e um período de amnistia de 30 dias para quem quisesse apresentar voluntariamente qualquer irregularidade de que tivesse conhecimento. Foi uma aposta, mas funcionou. A cultura do medo instalada por Marcos começou a dissipar-se, substituída por um frágil senso de responsabilidade partilhada. Naquela primeira noite,
exausta, mas focada, estava a rever os relatórios financeiros quando ouvi uma batida suave na porta aberta. Era Antônio, mas não como eu o conhecia. Em vez do uniforme azul, vestia um fato simples, mas de bom corte. No seu rosto, pela primeira vez, vi um sorriso genuíno e descontraído. Sempre soube que a senhora era mais forte do que ele pensava, disse ele, a sua voz sem o tom conspiratório de antes. O meu irmão, Arthur, teria gostado de si. Foi então que ele me contou a história toda. O seu verdadeiro nome era Pedro Guterres. Arthur, o seu irmão mais velho, era o gênio da engenharia que tinha fundado a empresa com uma patente revolucionária. Marcos era o parceiro de negócios que ele trouxe para gerir o lado comercial. Mas Marcos, com a sua ambição desmedida, orquestrou uma campanha de difamação acusando Arthur de roubar propriedade intelectual, forçando-o a vender a sua participação por uma miséria para evitar um escândalo público. Arthur morreu de ataque cardíaco 1 ano depois, um homem destroçado. Pedro, jurando honrar a memória do irmão, conseguiu um emprego como zelador, o lugar perfeito para ser invisível, para observar e esperar. Durante anos, ele juntou pequenos pedaços de informação, pequenas indiscrições, à espera do momento certo, da alavanca certa, para expor a podridão no coração da empresa do seu irmão. A minha crise tornou-se a sua oportunidade. Enquanto a empresa se reerguia sob a minha liderança, a minha batalha pessoal continuava. A quimioterapia era um inferno químico, mas a cada sessão eu visualizava as células cancerígenas como pequenas versões de Marcos, invasores traiçoeiros que tinham de ser erradicados sem piedade. 3 meses depois do meu regresso, o meu oncologista entrou no consultório com um sorriso que eu nunca tinha visto no seu rosto. Os exames são claros, Ana. Remissão completa. Naquele momento, a vitória apareceu pela primeira vez completa. 6 meses depois de ter assumido o cargo, o Conselho de Administração removeu o interina do meu título. Fui nomeada CEO permanente da Almeida Corp. No dia do anúncio, dirige-me aos funcionários no mesmo auditório onde tinha desmascarado Marcos. A atmosfera, antes carregada de escândalo, estava agora cheia de uma esperança cautelosa. Falei sobre um futuro construído não em gráficos de lucros impossíveis, mas em valor sustentável, em confiança e em respeito mútuo. Quando terminei, os aplausos foram genuínos e prolongados. Na primeira fila, Pedro aplaudia com mais força. Ele já não era um zelador. Eu tinha criado uma nova posição para ele no Conselho de Administração. Consultor de ética e legado. A consciência da empresa. A voz do seu irmão fundador. Mais tarde, no meu escritório, encontrei um pequeno embrulho na minha secretária. Era de Pedro. Dentro, havia um bonsai de zimbro, as suas raízes a agarrarem-se firmemente a uma pequena rocha. O bilhete dizia simplesmente: as raízes mais fortes crescem nos lugares mais difíceis. Coloquei-o no parapeito da janela, onde a luz da manhã o pudesse alimentar. Olhei para a cidade, não como um campo de batalha, mas como um ecossistema. A traição de Marcos quase me tinha aniquilado, mas, ao despojar-me de tudo, tinha me forçado a descobrir uma força interior que eu nunca soube que possuía. O cancro tinha ameaçado a minha existência, mas ensinou-me o verdadeiro significado de lutar. O jogo que Pedro mencionou naquele dia frio no passeio não era sobre vingança, era sobre resiliência e renascimento. Tinha sido um jogo brutal,
Mas ao sobreviver a ele, não me tornei apenas a rainha do meu antigo reino. Tornei-me a arquiteta do meu próprio futuro. E a construção estava apenas a começar.